de Moisés. Um homem igualzinho a mim, a você, com as limitações que eu tenho e que você tem. Mas um homem que viveu de maneira que agradou o coração de Deus. Qual era o segredo? O segredo, meus amados irmãos, foi que Moisés construiu com Deus uma relação de intimidade, uma relação de amizade. No verso 11 desse mesmo texto vai dizer que o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Está aí no verso 11. Havia uma relação muito próxima de Moisés com Deus. A razão de Moisés agradar a Deus, ou viver de maneira que agradava a Deus, era porque Moisés vivia uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Ele tinha uma abertura muito próxima com Deus. E quando eu percebo a intensidade do relacionamento de Moisés com Deus, eu me sinto também desafiado a construir com esse Deus esta mesma relação. Quando eu percebo que Moisés era um homem pecador, sujeito às mesmas falhas que eu me sinto desafiado a construir essa minha comunhão com Deus, essa minha relação com Deus, essa minha intimidade com Deus. Na realidade, meus amados irmãos, a Bíblia vai revelar, a Bíblia vai apresentar que o propósito de Deus é que nós também tenhamos um relacionamento intenso com Ele, um relacionamento profundo com Ele, íntimo com Ele. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. O apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 9, que fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. João vai dizer algo também semelhante, lá no capítulo 1 da sua primeira epístola, versículo 3, parte B. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Tanto Paulo quanto João estavam conscientes de que o desejo de Deus é que cada um de nós construamos uma relação de amizade com Deus. Quando a Bíblia relata que Cristo morreu lá no Calvário, Ele morreu no Calvário para novamente reconciliar o homem com Deus. O pecado separou o homem dessa amizade com Deus, mas Cristo veio reconciliar o homem com Deus. É propósito de Deus. Moisés começa a vivenciar aquilo que Deus quer que eu e você vivencie com Ele também. Meu querido amigo, você que ainda não teve uma experiência pessoal com esse Jesus, o desejo desse Jesus é que você tenha amizade com Ele, tenha um relacionamento com Ele. Ele não é uma divindade distante, aquém, longe. Ele é um Deus pessoal, que quer se relacionar de maneira pessoal com você. Mesmo sendo nós pecadores, Ele quer se relacionar com a gente, caminhar com a gente. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos chamados das trevas, lá do sofrimento do mundo, do pecado, lá de toda a angústia deste mundo, para uma relação de amizade com o nosso Salvador. Meus queridos irmãos, é por isso que nós entendemos, à luz da palavra de Deus, aquilo que Jesus Cristo vai dizer em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só por o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. É interessante que Jesus Cristo vai definir a eternidade ou vida eterna como conhecimento de Deus, conhecer a Deus, uma palavra que define exatamente intimidade. A mesma expressão que nós vamos encontrar lá no livro do Gênesis, quando lá no livro do Gênesis diz que Adão conheceu Eva, ou seja, houve uma relação de intimidade entre aquele casal. Houve um relacionamento estreito com aquele casal. É a mesma expressão que Jesus usa para definir a nossa salvação. É conhecer a Deus, ou seja, ter intimidade com Deus. Salvação significa ter intimidade com Deus. Ser crente, portanto, não significa o fato de nós estarmos numa igreja, abraçarmos um corpo doutrinário de uma igreja, nos tornarmos membro de uma igreja ou abraçarmos uma religião.
Ser crente não significa o fato de cantar no coral da igreja, assumir uma liderança e um ministério da igreja. Ser crente não significa vir à igreja todos os dias. Ser crente não significa o fato de você estudar a Bíblia. Ser crente não significa o fato de você estar na escola bíblica dominical todos os dias. Tudo isso é bom, tudo isso é benéfico para as nossas vidas, mas ser crente não significa isso. Ser crente significa ter uma vida de amizade e intimidade com o Salvador. Isso é salvação, isso é ser crente em Jesus, ser amigo de Jesus, conhecer Jesus na sua intimidade, conhecer a Deus na sua intimidade. Isso de fato é ser crente. Na medida que nós nos relacionamos com esse Deus, verdadeiramente somos crentes nesse Deus, somos crentes nesse Jesus. Salvação é isso. E Deus deseja que cada um de nós tenhamos essa vida de intimidade com Ele. Ele quer te salvar para que você tenha amizade com Ele, relacionamento com Ele. Moisés construiu uma relação com Deus. Relação essa que Deus quer que cada um de nós também construamos com Ele. Jesus Cristo veio exatamente revelar Pai a cada um de nós. Porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras, na visão profética, vai dizer que Cristo é o Deus conosco, ou seja, o Deus que caminha com a gente, o Deus que se relaciona com a gente, o Deus que quer estar com a gente. É o Deus que está comigo, está com muitos aqui. É o Deus que também quer estar com você, quer caminhar com você, quer te tirar dessa situação que você tem vivido, desta angústia, desse desespero, para que você sinta paz e alegria, sendo amigo dEle, caminhando com Ele. Isso é salvação, isso é ser crente em Jesus. E partindo desse princípio, desse diálogo, Moisés então diz no verso 15: Senhor, se a Tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Queridos, Moisés entendia que a presença de Deus é a razão de tudo que nós somos. Moisés entendia, meus queridos irmãos, que a presença de Deus é a razão de tudo que temos, a razão de tudo que possuímos. Parece que faz um coro com aquilo que o apóstolo Paulo vai recitar lá em Romanos 11, 36, vai registrar na sua carta, quando Paulo diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Parece que forma um coro com aquilo que no Salmo 24 nós vamos ler, que do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo e todos quanto nele habitam. Moisés entendia que a presença de Deus é a razão de tudo que nós somos, de tudo que nós possuímos. Eu me recordo até de uma canção, não sei quem é o cantor, não lembro do restante da música, mas uma frase nessa música me chamou a atenção, quando a frase diz o seguinte: não importa o que eu sou, nem o que eu tenho, diante do que Tu és, Senhor. Verdadeiramente Moisés entendia que a presença de Deus era a razão de tudo. Mesmo diante de um contexto, queridos, Moisés faz essa afirmação, diante de um contexto muito tentador, diante de uma situação muito tentadora. Eu quero que você coloque seus olhos no versículo 1 desse mesmo capítulo, para a gente entender esse contexto, a razão dessa palavra de Moisés, o que é que Moisés está abrindo mão, o que é que Moisés está rejeitando. No verso 1, Deus está fazendo algumas promessas para Moisés, fazendo algumas promessas para o seu povo. Ele diz: o Senhor disse a Moisés: sai deste lugar, tu e o teu povo, que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu as darei à tua descendência. Deus está dizendo assim: Moisés, olha, aquilo que eu prometi lá para os seus antepassados, lá desde Abraão, eu quero dizer que eu vou cumprir na vida deste povo, Moisés. Eu vou cumprir, eu vou te conduzir até uma terra, aquela terra prometida, eu vou dar a este povo. Queridos, quando a gente analisa o ministério do profeta Jeremias, aquela palavra de Deus, quando Deus diz: eu sou Deus, que zelo pelas minhas palavras para as cumprir, nós vamos entender que Deus está dizendo exatamente a Moisés aquilo que ele fará. O povo estava saindo em direção a um lugar, e Deus está dizendo: olha, eu vou levar vocês a uma terra, vocês vão construir o povo, vai construir a nação de vocês. Deus está dando promessas, Deus está fazendo promessas a Moisés. Verso 2, olha o que o texto vai dizer: enviarei um anjo à tua frente,
Deus está dizendo: olha, o meu povo não estará desguarnecido. Um anjo estará protegendo este povo, guiando este povo. Quando a gente lê, para vocês terem ideia, quando a gente lê aquele salmo que diz: os anjos do Senhor, o quê? Acampa-se ao redor. Quando a gente pega esse texto, principalmente a gente recorre a esse texto naquele momento de aflição, aquele momento em que a gente está um tanto que angustiado, se sentindo perseguido, se sentindo alguma coisa parecido com isso. Quando a gente pega esse texto e coloca os anjos do Senhor acampa-se ao redor, então a gente se sente motivado, animado, parece que as nossas forças se renovam, a gente parece que ganha uma coragem sobrenatural. Então a gente avalia: não, os anjos do Senhor estão ao meu redor. Deus está dizendo assim para Moisés: olha, o meu anjo estará com vocês, vocês não estarão desprotegidos, desguarnecidos. E aí Deus vai mais à frente, ele diz: olha, eu expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Cada um desses povos aqui eram nações, eram povos inimigos do povo de Israel, que se levantariam para tentar impedir que aquele povo tomasse posse da terra que Deus havia prometido. Deus está indo assim para o povo: olha, todos os adversários, todos os inimigos que se levantarem contra vocês, eu vou derrubar, eu vou entregar a vocês. Deus está dizendo assim: ó, vocês terão triunfo, vitória. Vocês serão vitoriosos, vocês terão triunfo. Interessante que há um espírito triunfalista na cristandade dos nossos dias. Esse desejo por triunfo, esse desejo exacerbado por vitória tem sido muito grande. Tanto é que nas nossas canções nós cantamos sempre isso: eu quero vitória, vou ter vitória, vou atravessar de não sei aonde, vou chegar não sei aonde, eu vou ter vitória ali, vou ter vitória acolá. Há um desejo, há um ardor nessa geração, nessa cristandade, exatamente por isso, por triunfo. É uma comunidade cristã completamente triunfalista. Eu quero vitória, eu vou vencer, eu vou esmagar aqui, vou esmagar acolá, eu vou derrubar o inimigo que vai levantar ali, vou derrubar 3, vou derrubar 10 e assim sucessivamente. A nossa geração busca isso. É interessante que Deus está prometendo triunfo a Moisés e seu povo: vocês terão triunfos, serão vitoriosos nas batalhas, não vai haver adversários que vão ficar de pé diante de vocês. E aí, meus queridos irmãos, Deus diz: vá, verso 3, para uma terra que dá leite e mel. Deus está dizendo assim: olha, Moisés, você e esse povo serão prósperos. Prosperidade, queridos, prosperidade na Bíblia não significa apenas bens materiais. Prosperidade é ser bem sucedido em tudo aquilo que se faz. Deus está dizendo: vocês serão bem sucedidos naquilo que vocês fizerem. Está prometendo sucesso àquele povo. Serão bem sucedidos, vocês terão conquistas grandiosas, tudo que vocês fizerem serão bem sucedidos. Na realidade, a cristandade também de hoje busca prosperidade. Elas querem isso, se bem que a prosperidade que eles buscam são bens materiais, querem ser bem sucedidos na vida financeira, bem sucedidos nas questões materiais, até negociam, tentam negociar com Deus para ter e obter isso. Deus está prometendo a Moisés prosperidade. Queridos, qualquer um nos dias que nós estamos vivendo desta corrente ou desta cristandade, ou muitos até, eu talvez não poderia nem dizer qualquer um, mas muitos até abraçariam isso que Deus está dizendo, diria: Deus, muito obrigado, era o que eu precisava e agora eu vou marchar para frente. Mas há um agravante no final do verso 3, o texto é taxativo, Deus é taxativo com Moisés, quando Deus diz: porém, você vai receber tudo isso, vocês terão triunfo, vocês serão prósperos, vocês terão vitória sobre os seus adversários, serão bem sucedidos naquilo que vocês vão fazer, não estarão desguarnecidos, porém, a minha presença não vai com vocês. E quando Moisés então ouve isso de Deus,